O nosso próximo palestrante, ele é simplesmente uma pessoa que é objetiva no falar. Se der certo, vamos. Se não der, cale-se. Tipo isso, né? Vamos direto. Recebam, por favor, Anderson Veloso! Gostaram da dica aí, ó? Deixa eu só dar uma melhorada aqui no nosso cenário, para que as bandeiras possam aparecer. Afinal de contas, elas merecem. Pronto. Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Grande Christian, que bom te ver aqui, assistir a sua palestra presencial. O Christian é um grande cara. Super grande. Eu falei ali com o Fabrício que o seu tamanho é bem proporcional ao tamanho do seu coração. Temos a nossa participação aqui? Não. Por que não? Foi enviado. Cadê a nossa amiga? Estou aqui. A Janaína? Você? Isso. Janaína, cadê a nossa apresentação, por gentileza? Enquanto isso, eu vou utilizando da minha possibilidade de falar. Foi dito que eu comento, eu falo realmente. Eu tenho um livro, vou mostrar já já, é o Fale Bem Agora. Ou Cale-se para sempre. Porque é bom você falar. Se tiver histórias para contar, ótimo. Agora, se por acaso você não entender do conteúdo, é melhor que você passe adiante. Ou treine e volte depois. Porque falar bobagem vai dar bom dia a cavalo, como dizia aquela expressão, e você vai atirar no seu próprio pé. Então é pior. Então que você tenha a chance de treinar, de praticar. Afinal de contas, se você não fizer isso, você pode perder grandes oportunidades, igual o Christian falou. Você é tímido? Você é uma pessoa não preparada como deveria? Então vale a pena você correr atrás dessa preparação. Tem alguém aqui? Eu sou locutor, eu trabalho com apresentação de eventos, eu trabalho com apresentação de comerciais para televisão. Tem alguém aqui que trabalha com a voz? 1, 2, 3, 4, 5. As outras pessoas trabalham juntos? Vou perguntar de novo. Tem alguém aqui que trabalha com a voz? Eu acho que agora todo mundo levantou a mão. Gente, todas as vezes que alguém te fizer essa pergunta, trabalhem sim. Aliás, que bom. Se você não deixar claro quem é você e o que você pretende no nosso mundo, principalmente corporativo, você vai ouvir uma vinhetinha. Então, cuidado. Deixe claro quem é você. Não perca as grandes oportunidades. Eu no meu Instagram, Anderson Veloso, FBA de Fale Bem Agora. Pode me seguir, fiquem à vontade. Tem o Fale Bem Agora também, que é um outro Instagram. Eu falo não só de dicas de oratória, mas eu falo também de dicas para você ter mais saúde. Acredite se quiser, eu já corri 7 quilômetros hoje. Está no meu Instagram. É só dar uma olhada. Por que eu falo sobre isso? Porque uma dica que eu dou é a poupança, o investimento que você tem para a sua saúde. As nossas expectativas aumentaram. Então que você tenha a chance de chegar lá. Lá onde? Lá na sua velhice? Bem. Eu fui pegar uma coisa lá embaixo, aí deu um torcicolo. Pois é. Então, se prepare para que isso não aconteça. Não consigo subir uma escada, que eu fico cansado. Para tudo. Por que você está falando sobre isso numa palestra de oratória? Eu estou falando sobre isso porque tem a ver com prática. Já viu que tem tudo a ver? Se você vai correr, você precisa ter um planejamento, um estudo. Já fizeram? De repente, uma planilha para você. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma planilha, minha planilha está aqui. E outra, eu tenho vários caminhos. Se eles não abrirem aqui a minha palestra, eu vou dar uma palestra sem o meu material. Por quê? Porque fui eu que fiz. Eu sei.
São vários outros caminhos que eu tenho que ter para chegar até o meu destino. Por falar nisso, quando a gente fala de oratória, a gente lembra daqueles caminhos de uma praça. Imagina você tem uma praça, tem vários caminhos, como se fosse um parque. Você tem pouco tempo? Aqui a nossa palestra é curtinha, eu tenho pouco tempo. Então o que eu vou falar daqui até ali? É pouca coisa? Ótimo. Ah, mas espera aí, mas vão te dar mais tempo. Então eu posso ir para um outro caminho que eu já planejei, que eu já fui, que eu não vou me perder. Que espetáculo! Isso chama-se treinamento. Isso chama-se prática. Tem a ver com a minha corrida? Claro. Tem a ver com o que eu faço aqui? Claro. Tem a ver com as apresentações de todos aqui hoje? A mesma coisa. Então, se você pretende encantar, igual falamos aqui desde cedo, de convencimento, de persuasão, de encantamento, você precisa praticar. Quantas vezes eu já fiz isso que eu estou fazendo aqui agora? Várias vezes. Quantas vezes eu ainda vou fazer? Hoje eu estou sendo melhor do que ontem. Amanhã, sem dúvida muito melhor do que hoje. Agora, se eu continuar no caminho certo. Porque tem gente que insiste em coisas erradas na oratória e não procura saber como faz e acaba continuando a fazer de forma errada, que não condiz. Por exemplo, apresentar assim. Está todo mundo sabendo que não dá certo, mas a pessoa continua insistindo em ficar com essa postura errada. Então que você faça um curso, faça um treinamento, assista vários vídeos do YouTube para que você possa aprender como fazer, porque existem muitas ferramentas. Eu sempre deixo claro que eu não sou o dono da verdade. Eu não sou a pessoa mais experiente, eu não sou o melhor de todos. O que eu passo são dicas que eu dou, por quê? É só notar que você vai ver que é muito melhor do que não fazer certas coisas. Descobriu? Não descobriu? Então vamos fazer sem a participação, sem a palestra, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Olha só, eu desenvolvi um método, é o método FBA. O que significa FBA? Fale bem agora. São passos que você tem que dar, um após o outro. Por que eu gosto de fazer comparações com escada? Os meus passos têm a ver com escadas. O primeiro degrau, o segundo, o terceiro, pelo esforço. Você não começa o primeiro dando um pequeno esforço? Pois é. Depois o segundo, o terceiro, até chegar lá no ápice. Gente, quando eu falo em passo a passo do meu método FBA, eu deixo claro que no começo você tem que, no mínimo, se conhecer. Peraí, vou fazer uma palestra, o Christian falou que começou a tremer quando viu a gente ali. Ou seja, ele se conhece. E automaticamente ele mandou um ok para o cérebro, mesmo assim eu vou fazer. Por quê? Porque ele já se conhece. Tem gente que fala assim, eu tremo muito quando vou pegar o microfone. Gente, solicite um pedestal. Porque aí você não vai tremer, não vai demonstrar essa insegurança, esse nervosismo, e você não vai piorar a sua situação. Outra, eu suo demais as minhas mãos ao fazer uma apresentação. Peça alguém para levar um lenço, ou você mesmo leva um lenço. Ah, coloca a mão no bolso. O ideal é que não, que eu te falo que você tem mais coisas para fazer com a mão do que colocar a mão no bolso. Então o primeiro passo tem a ver com autoconhecimento. Tem a ver com a sua autoestima. Peraí, para tudo de novo. Como assim? O que tem a ver a autoestima com a apresentação em público? Senhoras e senhores, se você não demonstrar que se gosta, o cara vai gostar de você como? Entendeu? Aqui eu tenho que deixar claro que eu estou bem, que eu falo bem, que eu sou demais, porque se eu não deixar claro, não estou falando falar que é, mas deixar claro, transparecer que você se gosta. E outra, confia em você. Se você demonstrar que tem autoconfiança e autoestima elevadas, você com certeza encanta mais as plateias. Porque se você não deixar claro que está confiando em você, como é que o outro vai confiar em você? Entendeu? Não tinha pensado nisso. Pois é. Então, autoestima, autoconfiança, autoconhecimento e a questão da timidez, que o Christian falou, a mesma coisa. Posso falar outra coisa aqui? Não vão ficar bravos comigo? Timidez é coisa de criança. Oi? Timidez é coisa de criança. Como é que é? Timidez é coisa
de criança. Acredite se quiser. Se você tem filho pequeno de 8 anos, 7 anos, que fica assim atrás da barra da saia, assim, quando você apresenta alguém, ele fica todo assim, ele pode, ou você pode falar que ele é tímido, ele não gosta de se expor, ótimo. Mas você, marmanjão, marmanjona, não, eu não vou falar mais, eu sou uma pessoa tímida. Vão colocar outra pessoa no seu lugar, vai ficar chupando o dedo. Então, atenção, timidez é coisa de criança. Eu não gosto, então faça treinamentos, peça a palavra, leia em voz alta, em ambientes, para aí você praticar, ok? Maravilha. Então, esse é o primeiro passo. O que seria, então, o segundo passo do meu método FBA? O meu método FBA, o segundo passo, tem a ver com o seu conteúdo. Vem cá, você vai falar alguma coisa que você não domina? Gente, me ajuda aí. De novo. Não caia na tentação de falar, eu falo. Tem certeza? Estudou? Tem fundamento? Contextualiza? Ótimo. Se não, é melhor você voltar para lá, estude mais um pouquinho. E aí sim, aí você encara esse tipo de palco, câmera. Porque, se você pensar, nós estamos no segundo passo, que tem a ver com o seu conteúdo. Agora vem cá, e o terceiro passo, continuando a subir, tem a ver com o quê? Com você contar. Foi falado de storytelling. Você viu como é que ele contou essa história? E depois ele ainda arguiu. E aí, onde é que eu estava? O que eu fiz? Isso e aquilo. Ou seja, é o poder de prender a atenção das pessoas através da sua história. Mas eu não tenho nada para contar. Ô gente, o que você fez durante a pandemia? Entendeu? Tem coisa para contar. O que você fez no último final de semana? Mas espera aí. Você tem que saber contar, porque tem que ter começo, meio e fim na sua história. E tem que ser aquela cerejinha do bolo. Não sai contando tudo de uma vez, não, senão você não prende a atenção. Você já fala mais ou menos o desfecho e aí fica feio. Por quê? Porque a pessoa desinteressa em saber o que aconteceu, porque já soube. Então, que você tenha essa chance de ir contando e prendendo a atenção. Alguém aqui já foi a algum show de humor? Praticamente todo mundo. Quando o cara começa, o humorista, você já acha graça só da cara dele. Ele abriu a boca, você já ri mais um pouquinho. Ele começa a contar uma história e você já gargalha. No final daquela história, quase que você cai no chão de tanto morrer de rir. Afinal de contas, esse é o time do humorista. É o time que você tem que ter ao contar a sua história. O Christian fez isso muito bem aqui. Ele levou a gente lá a ver aquela lorona. Eu já imaginei. O bacana é isso. Você levar a pessoa a imaginar junto com você. Por quê? Porque ele vai estar na sua história. Então esse é o terceiro passo. Saiba contar a sua história. Quarto passo seria o quê? Estou falando de oratória. Estou falando de oratória, comunicação verbal. O que você precisa para falar bem através da sua voz? Sabe aquele cara do call center que faz você comprar um produto ou um serviço só pela voz? Pois é, ele sabe variar o VVT. Como é que é? Ele sabe variar o VVT. Opa! V de volume, V de velocidade e T de tom. Se você conseguir variar o volume, que é a intensidade. Ô Fabrício, tudo bem? Ou seja, eu estou gritando, estou com muito volume, grande intensidade. Poxa, Cristian, que legal você está aqui. Pouco volume, ou seja, eu estou sussurrando. Então essa é a variação. Obviamente que eu não estou falando para ninguém gritar e ninguém sussurrar aqui, mas se precisar no contexto da história, vale a pena. Então tá aí, volume, intensidade. Velocidade. O que é a velocidade da nossa fala? É o ritmo da nossa apresentação. E olha, nunca mais esqueça isso. Vocês já fizeram, eu sei disso, mas muitas vezes você não sabe que isso é questão de velocidade. Quando você quer chamar a atenção para qualquer coisa dentro da sua história, você diminui a velocidade. Acabei de fazer isso. Notou? Vou repetir. Atenção. Close aqui. Quando você quiser chamar a atenção para qualquer parte da sua história, pronto, fiz de novo. Gente, você vem numa tocada, diminui a velocidade, você vai ver que as pessoas vão começar a olhar mais para você. Agora, se eu faço o volume variando com velocidade, olha que mágica. O quê? Você sabia que eu sou Anderson Veloso?
veloso. Ah, mas não acredito que você não sabia quem eu era. Variei volume e velocidade. Gostaram? Pois é. É a magia da sua fala, né? Da sua comunicação verbal. Agora tem uma outra coisa, que seria o T de tom, que eu vou falar que tem muita gente que confunde. O prefeito de Belo Horizonte falou num tom tão baixo. O que tem de errado nessa frase? O prefeito, num tom tão baixo que ninguém ouviu. Vou repetir. O prefeito de Belo Horizonte falou num tom tão baixo que ninguém ouviu. O que tem de errado nessa frase? Baixo foi alto o seu tom? Na verdade não é tom, e sim volume. É só substituir. O prefeito de Belo Horizonte falou num volume tão baixo que ninguém ouviu. Tom, para os músicos de plantão, tem a ver com agudo e grave. Falar alto em tom é falar fino, falar grosso em tom é falar forte. Então, voltando aqui, variar o VVT. Volume, velocidade e tom. Volume e intensidade. Velocidade é o ritmo. E tom, graves e agudos. O quê? Cara, quando eu cheguei ali, eu vi o Christian aqui. Olha que maravilha. Entendeu? O Christian aqui. Olha que maravilha. A gente faz isso o tempo todo. Chama-se VVT. Ou seja, a variação do volume, da velocidade e do tom da sua voz. Isso encanta todas as plateias. Afinal de contas, você não quer atenção. Aliás, todo mundo que vai falar aqui hoje, todo mundo que falou ontem, todo mundo que falou anteontem, todas as outras pessoas que vão falar em todos os outros seminários querem o quê? Atenção. Na internet querem o quê? Atenção. Agora, você tem que fazer por onde? E outra, só antes de encerrar essa questão da comunicação verbal, outra coisa muito importante na nossa fala, eu fiz aqui algumas vezes e fiz de novo. Chama-se pausa. Pausa dramática. Se você pensar lá no teatro, o quê? Ele? Meu filho? Jura? Pois é essa pausa, é esse o suspense, é isso que faz com que a sua narrativa ganhe ainda mais valor. Se você souber então variar o volume, a velocidade, o tom e ainda dar pausas. Agora cuidado, não pode ser pausa assim, sem propósito, tipo, pois é gente, eu estou aqui agora para falar sobre... Vai subir um negócio ruim para quem está assistindo. Então tem que ter pausas com propósitos, com intenção. Senão, de novo, tá bom? Bom, falamos então do 4. Vamos fazer então uma rememorada básica. O primeiro tem a ver com autoconhecimento. O segundo tem a ver com conteúdo. Não saia de casa sem ele, por gentileza. É a sua experiência, é a sua vivência, é o que você faz, é o que você aprendeu. Não saia sem ele. Número 3, ou terceiro passo, é a questão de saber contar. É começo, é meio, é fim, é introdução, é argumentação, é conclusão. O que fazer na primeira parte, na segunda parte, na terceira parte? Bom, e aí vem a questão da comunicação verbal. Tem a ver com o volume, a velocidade e o tom da nossa voz. Encerrando o último passo, não menos importante, senhoras e senhores. Comunicação não verbal. Tem a ver com o nosso corpo, o nosso posicionamento. Qual que é o meu posicionamento aqui? Aqui eu já sei que eu não posso sair muito porque está sendo registrado em vídeo. Aliás, grande abraço a quem está nos assistindo de forma virtual e quem vai assistir também da forma gravada, porque estamos ao vivo. Então eu não posso sair para lá nem para cá. Além do posicionamento, tem a questão da postura. Qual é a postura ideal para que você possa fazer uma grande apresentação? Aquela que transmite elegância. Se transmitir elegância, é que você está correto. Ou seja, vai ficar parado? Então nada de ficar escorando em uma perna ou outra. Você parece um equino maravilhoso no leilão, né? Mas a gente vai uma égua, então é melhor a gente ficar na boa aqui. Se você pegar o seu corpo e dividir entre as suas pernas, fica mais elegante, você cansa menos. Juro! Por quê? Porque eu fiz e deu certo. Volto dizendo, não sou dono da verdade. Se você quiser ficar assim, ótimo. Depois você vai ver a foto ou o vídeo que não vai ficar tão legal. Ok? Além disso, além do posicionamento, além da postura, tem a questão da gesticulação.
Gente, mas você faz de uma forma tão tranquila, você gesticula com as duas mãos, olha, e ainda troca o microfone. É porque eu já fiz isso algumas vezes e vi que deu certo, ficou legal, por isso que eu ensino também. Como assim? Sim, eu sou mentor, eu sou instrutor, ensino as pessoas a falar cada vez melhor. E ensino que tem uma regra dos 90 graus, que é mais ou menos aqui. Por que você não precisa descer o braço? Porque o braço você vai ter mais o que fazer quando você estiver aqui. Aqui já está pronto para você gesticular. Olha só os 90 graus entre braço e antebraço. Fica muito mais elegante. Eu vi isso ontem na televisão. Pois é, eu vi numa palestra. Isso! Entendeu? Entendeu? As pessoas que já começaram a fazer, hoje fazem, fica muito mais bacana. Então, se você tiver a chance de se apresentar virtual ou presencialmente, capriche na sua postura, no seu posicionamento, na sua gesticulação. Cuidado para nem de mais igual o bonecão do posto e nem de menos igual o bonecão de vitrine. Nem de mais e nem de menos. Agora, para encerrar a parte da comunicação não verbal, face. Hoje em dia no virtual é muito enfocado, né? Bem de perto, a face. Você está gostando de estar aqui? Você está gostando de estar ali? O que você está falando tem a ver com você, com o seu propósito, com a sua história presente. Então aí você vai ter, igual o André Ortiz sempre fala, você vai ter BZ na sua apresentação. Alguém sabe o que é BZ? Não sabe o que é BZ? Vou prender a atenção dos senhores até o final e vou falar o que é BZ. Não, mentira. BZ é nada mais é do que brilho no zóio. Brilho no zóio, André Ortiz. Super palestrante, uma vez ele falou e ele não contou desde o início, só no final que ele desvenda. Gente, sabe aquela música do Gil? O melhor lugar do mundo é aqui. E agora, meu telefone está desligado, não sei o que está acontecendo lá fora, se está chovendo ou não, eu estou aqui focado para as pessoas no presencial e no virtual. Eu tenho que deixar claro que eu estou gostando de falar sobre isso, claro que eu estou gostando desse momento, porque senão você não vai prender a atenção como deveria. As pessoas não vão acreditar em você, você não vai convencer todas as plateias. Então que você tenha esse propósito, estar aqui íntegro, gigante, grande, aqui, neste momento. Essa é a hora. Então, para encerrar a minha participação, eu deixo claro para vocês que tem esse passo a passo, que é um esforço, claro, igual correr. Você acha que foi fácil de um dia para o outro? Mas não foi impossível. E outra, eu não corro desde sempre não, tá, senhoras e senhores? Eu comecei a correr aos 48 do primeiro tempo. Fiz 55 esse ano, com um corpinho de 55, claro, bem mais magro, bem mais saudável, como eu falei, já corri 7 quilômetros hoje, e isso eu incentivo você. Se eu realmente fiz você pensar na sua saúde, já valeu a pena. Se eu ensinei alguma coisa aqui a refletir sobre os passos que você tem para falar cada vez melhor, me sinto aqui com o dever cumprido. Grande abraço, muito obrigado a todos vocês. Antes de encerrar, uma frase que eu gosto muito. Uma palavra que eu disse aqui você pode esquecer. Agora, uma emoção que eu fiz você passar com alguma coisa, alguma palavra ou expressão que eu falei aqui, aí isso vai ser eterno. Muito obrigado pela atenção de vocês, grande abraço. Agora, o cálice para sempre. Anderson Veloso. Vocês gostaram, gente? Eu falei para vocês que o nosso ciclo de palestras oratória Avante, em parceria com a Sociedade Mineira de Engenheiros, é só fera. Vocês estão vendo, né? Pessoal, aplausos para Anderson Veloso.